Você não consegue se perdoar? No Salmo 38:4 diz: As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero conversar com você sobre culpa. Percebo um grande número de pessoas que me seguem nas redes sociais, que já foram perdoados pelo Senhor por algum erro que cometeram. Porém, não perdoaram a si mesmas e são escravas da culpa. Todos nós cometemos erros e fazemos coisas que sabemos que não deveríamos, e por isso nos sentimos culpados. E isso é bom porque nos mostra que desagradamos a Deus e que não seguimos os conselhos que a palavra dele nos dá. Porém, viver com o sentimento de culpa o tempo todo não nos ajudará em nada. Muito pelo contrário, esse sentimento só faz com que enfrentemos mais dificuldades em nossa caminhada, pois ela desgasta o nosso físico, o nosso psicológico e principalmente o nosso espírito. Quando carregamos a culpa, mesmo depois de termos nos arrependido e pedido perdão ao Senhor, ficamos presos nesse pecado, e é exatamente isso que Satanás quer. Ele sabe que a culpa vai nos afastar dos caminhos de Deus, vai impedir que sigamos em frente e prosperemos. Por isso ele quer que passemos a vida focando em nossos fracassos e nos sentindo pessoas sem valor. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10. E ele vai te lembrar de tudo o que você fez de errado nos últimos anos. Antes de você levantar da cama de manhã, ele vai dar um jeito de fazer você pensar que não tem sido um bom pai ou uma boa mãe, que falhou com seu cônjuge, que perdeu a cabeça em determinada situação, ou que caiu naquela tentação que você tanto lutou para não cair, mas não conseguiu. Mas aqui está a chave para combater as acusações de Satanás. Veja o que Deus disse em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Ou seja, quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor, Ele decide apagar os nossos erros. Isso quer dizer que se alguém estiver trazendo coisas negativas do seu passado, isso não vem de Deus, vem do acusador, tentando te enganar para te fazer carregar o peso da culpa. Então, meu irmão e minha irmã, quando isso acontecer com você, faça um favor a si mesmo e diga ao diabo: eu não sou perfeito, mas meu Deus já me perdoou. Aproveite também para se lembrar daquele texto do apóstolo Paulo, que diz que temos a redenção e o perdão de nossos pecados por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Efésios 1:7. Entenda uma coisa: você não pode carregar as culpas e fracassos com você e viver ao mesmo tempo uma vida de vitórias. Isso não é possível. Então, se você já se arrependeu e pediu perdão a Deus, deixe isso para lá. O profeta Jeremias nos garante que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Então, não fique remoendo o que já passou. Se o Senhor já te perdoou, por que você também não se perdoa? Se Ele não está te acusando, por que você continua se culpando? Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus foram lavados, santificados e justificados. E justificação significa o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. Isto quer dizer que não importa o tamanho dos seus erros, se você se arrependeu deles, Cristo já te justificou. Pare de olhar para o seu passado de pecados e se sentir alguém sem valor. O diabo vai te dizer que você errou,
e que não merece nada, que não tem perdão. Mas Deus te diz hoje: você é meu filho, eu te salvei, te justifiquei, te ungi e honrei. Em quem você vai acreditar, meu irmão e minha irmã? Vai permitir que o acusador te engane e te faça caminhar por aí com o peso da culpa em suas costas? Não, aceite o que o Senhor diz a seu respeito e comece a mudar de vida. Existe algo importante que você precisa saber. Quanto mais você se recusar a ouvir o diabo, mais alto a voz dele vai ficar no seu íntimo, mais ele tentará te acusar. Ele vai insistir que você não é nada disso que Deus disse que você é, que você continua pecando, que você continua no vício, que não parou de ceder às tentações. Seus pensamentos dirão que você é culpado, que Deus não se agrada de você. E é normal que você se sinta inseguro e intimidado, mas você precisa ser forte e resistir. No livro de Provérbios, capítulo 28, diz que os justos são corajosos como o leão, e é exatamente assim que você precisa ser. Quando as dúvidas vierem, repita para si mesmo: eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Deus me fez digno. Eu não me sinto justo, mas pelo que Cristo fez por mim, eu sou justificado. Pode ser que enquanto assiste a este vídeo, você esteja carregado de culpa. Pode ser que você esteja levando nas suas costas pecados que, mesmo tendo pedido perdão a Deus, continuam pesando em seu coração. Mas a boa notícia é que você pode abandonar todos esses fardos agora, meu irmão, minha irmã. Basta que você decida mudar a forma com que olha para si mesmo. Nós passamos pela vida carregando todas essas culpas e nos perguntando por que a vida é uma luta, por que estamos cansados, por que não conseguimos conquistar um sonho. Isso é porque estamos carregando coisas que nunca fomos feitos para carregar. Você não foi criado para viver culpado. Então é hora de deixar esses pesos de lado. É hora de se livrar desta bagagem. O Senhor quer que você saiba que Cristo já lavou os seus pecados com o sangue dele e que o inimigo não pode mais te acusar. E você pode estar pensando agora: mas Vinícius, eu não mereço isso, eu errei demais, falei muito e não mereço que os meus pecados sejam esquecidos por Deus. Sim, você tem razão. Nenhum de nós merece o perdão do Senhor, pois a nossa natureza é pecadora e por mais que tentemos, nunca vamos conseguir fugir dela. Porém, a misericórdia e o perdão do Pai não tem a ver com merecimento, tem a ver com Ele e com sua infinita bondade. Veja o que a Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh, glória, que palavra! O nosso grande erro é achar que temos que recompensar a Deus por nossos erros, vivendo desanimados e desencorajados, para mostrar a Ele que sentimos muito, que sentimos remorso.
É lógico que devemos reconhecer quando cometemos um pecado e fazer tudo o que for possível para não o cometer outra vez. Porém, você não precisa pagar penitência ao Senhor depois que se arrependeu e pediu perdão. O preço já foi pago. Mas quando você vive em culpa, você está dizendo que o sacrifício que Cristo fez não foi o bastante, e isso não é a verdade. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Viver se culpando e se condenando não glorifica a Deus. Se você realmente quiser glorificar o nome do Senhor, livre-se da culpa e fale da misericórdia dele por sua vida às outras pessoas. Vamos analisar a história de Jonas. Deus ordenou que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse o arrependimento àquele povo. Caso contrário, eles seriam destruídos. Mas Jonas não gostava dos ninivitas e decidiu desobedecer ao Senhor, pegando uma embarcação e fugindo. Mas Deus fez com que aquele homem fosse atirado no mar e engolido por um grande peixe. Durante os 3 dias em que ficou preso dentro daquele animal gigante, Jonas refletiu sobre o pecado que cometeu, se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. O peixe então devolveu Jonas à terra firme e ele foi até Nínive e pregou a palavra. Veja qual foi o resultado disso em Jonas capítulo 3, versículos de 3 a 5 e 10. Diz assim: Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus sabia que Jonas havia cometido um erro grave, mas quando ele se arrependeu e pediu perdão, o Senhor decidiu deixar aquele pecado para trás e deu àquele homem uma nova oportunidade de fazer a sua obra imediatamente. Deus não deixou Jonas de castigo ou coisa do tipo, porque ele não é um carrasco que sente prazer em ver os seus filhos sendo castigados por algo que eles já pediram perdão. E mais, Jonas também não permitiu que o inimigo fizesse com que ele se sentisse culpado pelo erro que cometeu no passado. Ele apenas olhou para frente e cumpriu a sua missão. E Deus quer que você faça a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Ele quer que você saiba que o seu erro não cancelou os planos que Ele tem para a sua vida. E a pergunta que fica: o que você vai fazer diante disso? Vai continuar se culpando ou vai seguir em frente? Levante-se, volte a sonhar e ande de cabeça erguida. Você pode ter cometido erros, pois todos nós cometemos, mas Deus está dizendo que você está perdoado. Lembre-se de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo disse que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de sua morte ele nos libertou do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Eu aprendi que só porque você se sente culpado não quer dizer que você é culpado. Você não pode viver de acordo com seus sentimentos e emoções, pois eles nem sempre nos dizem a verdade. Ou seja, você pode não se sentir perdoado, mas você sabe que está perdoado. Então receba agora o perdão e a misericórdia do Pai e viva tudo o que Ele tem para você, sem nenhum tipo de culpa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai querido, muitas pessoas sendo destruídas e não estão vivendo os seus propósitos devido à culpa. Satanás, o inimigo de nossas almas, vem agindo constantemente neste sentido, trazendo remorso e alimentando a culpa em nossas vidas. Repreendemos tudo isso agora. Pelo sangue de Jesus, fomos remidos e toda a culpa foi levada por Ele na cruz do Calvário. Hoje iniciamos um novo ciclo, libertos da culpa e trilhando por caminhos divinos, escritos por Ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.